Final de jogo do clássico Grenal pelo Brasileiro Feminino Série A1. Placar final: Inter 1, Grêmio 0. Desta forma, o Inter sobe na tabela, ainda mais com a derrota do Santos. O Grêmio continua entre as 6 primeiras colocações, já que o Palmeiras venceu e o Kinderman também. Grande partida aqui em Cachoeirinha e o Esporte na TV esteve presente. Boa noite, está entrando no ar mais um Esporte na TV. Ontem à tarde estivemos presentes, vocês puderam acompanhar, no Grenal Feminino, vitória do Inter 1-0. Rodada repleta de jogos. Adulto, masculino e feminino, Grêmio e Inter jogando sábado. Teremos sub-20, tanto masculino do Inter e do Grêmio jogando. E gauchão teremos no domingo e na segunda. Então, muito jogo. TV, tudo que é campeonato. Esse final de semana que promete ser maravilhoso, repleto de futebol. Mas agora, uma grande entrevista com o vice-presidente do Conselho Deliberativo do Grêmio, Alexandre Bugin. Acompanhe e descubra muito de como funciona e também todas as coisas que acontecem dentro do Conselho. Alexandre Bugin é engenheiro agrônomo com especialização em gerenciamento ambiental. Desde 2010 é conselheiro do Grêmio e já foi integrante da Comissão de Finanças do Conselho Deliberativo. É vice-presidente do Conselho Deliberativo do Grêmio e coordenador do projeto Clubes de Todos do Grêmio para o Combate ao Racismo. Boa noite! Está entrando no ar mais um programa Esporte na TV. Como a gente tem aí, nesses últimos dias, aí apresentado uma gama de variedades de funções relacionadas ao esporte, ao clube, a situações de gerenciamento e etc. Hoje eu tenho a honra e o prazer de ter um grande amigo que eu acabei formando também dentro do Grêmio e que tem uma função bastante importante hoje. O vice-presidente do Conselho Deliberativo, Alexandre Bugin. Boa noite, Bugin. Tudo bem? Boa noite, Cláudio. Boa noite, espectadores. Estamos, é um prazer, muita honra pelo convite feito pelo amigo, tá? Estou à disposição aí para a gente conversar um pouquinho sobre o nosso Grêmio, a nossa paixão. Muito bem. A gente tem sempre como situações aqui de ser um programa de conteúdo. A gente não vem dentro dessa história de usarmos muitos achismos. E dentro, quando eu faço a preparação do programa, a gente faz a pesquisa do convidado. Mas vamos começar. Quem é o Alexandre Bugin antes de relacionar ele ao Grêmio? Bom, eu, gremista, né, desde criança, né, minha origem para ser gremista, né, eu sou lá da década de 60, naquele período em que o Grêmio ganhava tudo, né, em termos teve uma série de títulos aí. E o meu pai gremista, mas o meu pai era italiano de origem, ele veio para o Brasil na década de 50 e acabou se tornando gremista, mas eu não era muito fanático. Uhum. Mas eu tive um tio, irmão da minha mãe, né, que praticamente foi meu segundo pai, que ele sim, ele era gremista, assim, fanático mesmo, e foi com quem eu me liguei quando criança, né, pelo Grêmio, né, e aí foi a paixão que começou nesse período. Foi com ele que eu fui a primeira vez no estádio, enfim, a primeira vez no Olímpico, né? Então, vem daí, né? Na época também, colegas, amigos, aí se formou esse fanatismo, né? Esse amor pelo Grêmio, né? E, bom, até 2010, a minha vivência no Grêmio era basicamente de torcedor, de sócio-torcedor. Em 2010 eu entrei no movimento político MGI, Movimento Grêmio Independente, né? E participei da eleição de conselheiros para 2010. Entrei como suplente naquela lista de 2010, naquela eleição, né? Em 2011 eu acabei assumindo a titularidade como suplente, como conselheiro. E a partir dali comecei a trabalhar em termos como conselho, né? Depois disso, eu fui presidente do Movimento Grêmio Independente por 2 anos, né, 2015, 2016. Participei no Fórum dos Movimentos. Eu acho que isso que é um trabalho muito significativo que tem no Conselho, né, para aqueles
aqueles integrantes de movimentos que são conselheiros ou não são conselheiros, para poder ter a vivência e saber a importância dos movimentos políticos, né, do clube, né, no sentido de construção, no sentido positivo. Então, participei do Fórum dos Movimentos num momento muito importante de mudanças estatutárias, tal, em que a gente conseguiu um resultado extremamente positivo, né, mudança das prazos de eleições, enfim, né, eu estava na coordenação. Bom, em 2016, fui reeleito como conselheiro e também, juntamente com o Carlos Biedermann, a gente participou da eleição para a presidência do Conselho. Então, como vice-presidente, eu fui eleito como vice-presidente do Carlos Biedermann, né? E aí participamos diretamente no diretivo do Conselho, da mesa do Conselho. E aí, o ano passado, com a reeleição, nós novamente fomos reeleitos, né? A gente resolveu, em função do trabalho, do bom trabalho que a gente vinha desenvolvendo, e em concordância com os conselheiros, né, que concordaram com a nossa permanência, né, e também por a gente entender que ainda tem coisas ainda para serem consolidadas, a gente resolveu concorrer então nessa segunda gestão. Então agora nós estamos na segunda gestão da mesa do conselho, eu como vice-presidente, né, o que me honra muito, né, e acredito que a gente esteja fazendo um trabalho significativo, né. E também estamos participando em alguns trabalhos internos do clube, né? Não somente do conselho, construindo e ajudando o clube em termos de gestão, né? Em termos de algumas ações aí. Nós estamos participando, eu estou coordenando o projeto Clube de Todos, que é um projeto extremamente importante para o clube, né? E, bom, essa é a minha breve história aí de gremista, né? E não é tão breve, E muito orgulho de ter, além de ter, né, ter essa formação, também ter criado 2 filhos com a mesma paixão, e até, às vezes, eu olho para eles e vejo, vocês são mais fanáticos do que eu ainda. Mas isso é muito bom. Que legal. Bom, esse detalhe tu conseguiu que eu não consegui, porque o meu, para não ficar de mal com a mão ou comigo, virou Real Madrid, né? Mas tudo bem. Mas assim, tudo bem com o meu problema. Agora eu vou pegar picote por picote, vamos pegar as situações, até porque tem detalhes dessa tua história que é importante que o público entenda. E isso a gente vem descobrindo, e as pessoas vêm descobrindo, muitas vezes não entendem como um torcedor pode virar, por exemplo, como no seu caso, vice-presidente do conselho em uma questão de uma década, né? Então, as pessoas, digo até aqui pela nossa região, né, que nós temos aqui no Hamburgo, somos entre 5 conselheiros, por exemplo, as pessoas ainda, conselheiro e tal, né? Acaba tendo uma dimensão, mas aí vem aquela toda a explicação que a gente vem colocando. Mas antes disso, vamos voltar. Pelo teu gremismo inicial, aquela época de ouro dos anos 60, como era vivenciar aqueles títulos, ir na época do Olímpico, ganhar tantos títulos, comemorar, acredito que devia ser na escola, na faculdade, 7x3, mais ou menos. Explica um pouquinho esse sentimento para nós. Assim, ó, aí tem um detalhezinho importante, né? Que eu vivi a década de 60 como criança, né? Até começar a entender a questão do futebol, do Grêmio, a importância e tal, aquele fanatismo, isso já era 66, né? Então, eu lembro assim de vibrar muito, né, com aquela goleada de 4-0 em 67, se não me engano. 67, isso. Bom, aí logo em seguida o Inter acabou né, construindo o Beira-Rio e iniciou uma era e aí sim, a década de 70, que foi justamente aquele período de adolescência, pré-adolescência, adolescência, foi uma época que nós gremistas sofremos muito, né? Sofremos muito. Para ter uma ideia, o Grenal de 3-1, os 3 gols do Zequinha, né, que foi em 75, né, me lembra assim, que ficou registrado na minha memória assim como uma coisa fantástica, né? Fantástica. Lá no Beira-Rio, noite chuvosa de inverno, a gente saiu de lá festejando, nós saímos nós estávamos em 5 amigos, colegas de colégio, e saímos assim, voltamos caminhando, né, festejando aquele Grenal como se fosse um título, né? Porque foi um dos poucos momentos nesse período aí entre 69 e 77,
que a gente pôde vibrar muito, né? Mas aquilo é aquela coisa, cada vez que tinha um Grenal em que a gente entrava para ganhar, estava jogando muito bem, chegava no final, aos 40 minutos do segundo tempo, o Inter ia lá e fazia o gol, né? Perdemos muitos, assim, alguns títulos, inclusive, né? Mas isso só aumentava a paixão pelo Grêmio, né? Fazia com aquela coisa assim, tipo, a vontade de tu superar aquilo, ganhar. Chegava no colégio, os colorados, né? Mas a gente, os gremistas que tinham, a gente se unia e nos momentos que a gente tinha de vitória. Em 77, né? A gente eu ia tocar. 77 foi, né? Foi quando eu 17 anos, né? Então 17 para 18 anos. E aí sim, aí a coisa começou a virar, né? E a gente viu desde o início do ano que aquele ano era o ano, né, de mudança. E aí a coisa foi maravilhosa, né? Culminada com aquele Grenal no Olímpico que a torcida invadiu nos últimos minutos, né? E aí e a partir dali a coisa foi, né? 81 com o Campeonato Brasileiro, depois 83 Campeonato Mundial, né? Até digo que o Renato foi o culpado de eu ter tomado o meu primeiro porre, assim como festejando um jogo do Grêmio, porque aquela noite de dezembro de 1983 fica registrado, né? A gente assistiu o jogo e aí depois foi para a rua ali perto eu estava assistindo um amigo ali perto do Olímpico, né? E a festa foi na Rótula, ali na Érico Veríssimo, né? Que era a Goethe da época, né? E foi o maior porre. Então eu digo que o Renato é o culpado pelo meu primeiro porre de ter chegado em casa. Viu? Eu sabia que tinha essas peculiaridades para buscar dentro da história gremista que faz a gente ter lembranças memoráveis. E também, acho que também, daí eu vou colocar um pouco mais ainda do meu fanatismo, foi a época de Série B, né? Que a gente muitas vezes, né? Eu vou lembrar aquele penúltimo jogo contra o Santa Cruz, que não tinha lugar. As pessoas compravam ingresso e entravam e ficavam de pé nas cadeiras, por exemplo, né? E era aquela coisa. E o nosso time não era tudo aquilo. É verdade. Mas ali é aquele negócio. Às vezes a gente vê os clubes na Série B, principalmente os grandes, né? Que eles conseguem, vamos dizer assim, ter um maior fanatismo, né? E os nossos jogos, naquele período, quando a gente engrenou uma série de vitórias, que a gente viu que tinha... Que a subida estava certa praticamente, né? Claro, chegou no final, teve a Batalha dos Aflitos, mas a gente viu que a gente estava no caminho. O Olímpico era lotado em todos os jogos, e aquele fanatismo, né? Aquela coisa e culminou com o jogo da Batalha dos Aflitos, que esse é indescritível, né? Acho que todos nós, gremistas e os colorados também, lembro direitinho daquele momento, aqueles minutos entre a marcação do pênalti e o gol do Anderson e o apito final, o que a gente fez em cada minuto, né? Eu me lembro que até hoje eu quebrei uma porta da minha casa quando deu o pênalti. Depois disso, e aí nós tínhamos, inclusive, um aniversário de um amigo do meu filho, né? Que era... E logo em seguida, depois do jogo, e meu filho começou a chorar e não queria mais ir no aniversário, porque tinha um monte de amigos colorados que né? Daí, quando deu o gol, deu a virada, defendemos o pênalti, nós fomos para aquele aniversário, assim, foi uma maior delícia, assim, porque os colorados estavam completamente assim, arrasados, e nós, os gremistas que tínhamos, os pais e os filhos gremistas ali, foi uma festa assim, tremenda. Porque foi um final de sábado maravilhoso daquele dia. Então, isso são registros que a gente fica, né? Todo mundo, claro, cada torcedor de cada clube tem, mas nós gremistas, a gente tem alguns detalhes, né, indescritíveis de momentos aí maravilhosos. Eu já citei no programa, mas para tu teres ideia, na época eu já era coordenador de unidade de esportes na escola aqui em Novo Hamburgo. Também foi, se não, um dos maiores porres que eu tomei, e tinha baile dos cursos técnicos ainda aquela noite. Eu fui com a camisa do Grêmio, e era baile gala. Eu fui com a camisa do Grêmio, botei a camisa no diretor, no coordenador. Foi a festa. Bom, mas vamos lá. Vamos focar um pouquinho nesse final de primeiro bloco. E como se deu, Bugim, a tua entrada
para o meio político do Grêmio. Falaste que entrou no MGI, mas como foi? Alguns amigos, né? Cito aqui o Juarez Aikon, né? Que foi a pessoa que me convidou, um colega de colégio da época de colégio de Anchieta, o Romildo foi nosso colega também, enfim, desde aquela época. Então, o Juarez é um grande amigo que eu tenho muitos anos, né? E a gente sempre conversou, e o Juarez participa do MGI, era diretor do Grêmio, foi vice-presidente de administração, e ele, em 2010, me convidou para fazer parte. Ele já tinha me convidado, e eu sempre, não tenho condições de tempo, tal, aquela coisa, achando que o envolvimento... Daí, em 2010, eu aceitei o convite, né? Comecei a participar do grupo, né? Me entrosei muito bem, me identifiquei com as ideias, né? do movimento, né? E participei da primeira como suplente, né, da eleição aquela de 2010. Acabamos entrando, porque foi uma eleição que teve 100% da chapa, né? Sim, foi a chapa. Então foi aí que eu comecei. E tem um detalhe importante que isso eu sempre falo para conselheiros novos, recém-eleitos, vamos dizer assim, tu pode entrar e sair do conselho sem ter feito nada, tá? Tem gente, a gente sabe disso, né, que acaba se iludindo muito que o conselho vai te dar informações, vai te dar uma... Não, se tu não fizer o teu caminho dentro do conselho, dentro da vida política do clube, né, tu passa batido e tu passou. Tem alguns conselheiros, inclusive, que eles, ao longo desse período que eu estive como conselheiro e como do movimento, muitos se frustraram, mas assim, depende de cada um e depende do interesse. Né? Tipo assim, participar de comissões. As comissões do conselho são muito atuantes, mas depende das pessoas, depende do interesse. Se achar que vai entrar no conselho simplesmente para se ter um crachá e uma carteirinha de conselheiro, aí a frustração é grande, tá? Beleza. Mas então, assim, desde o início que eu comentei no conselho, no movimento, eu sempre coloquei muito claro: olha, eu vou participar, vou somar, mas eu quero trilhar o meu caminho como poder contribuir com o clube, né? Essa sempre foi a minha visão de construção e poder contribuir. Então, isso foi como conselheiro, participei de comissões, participei do Fórum dos Movimentos lá no seu início, em 2011, e foi extremamente importante porque eu consegui áreas do clube, várias pessoas que já transitavam há muito tempo, né? E mostraram que vamos continuar com essa parte, no segundo bloco, pode ser? Só vamos lá pedir para os nossos comerciais. Claro. Tá bom? Vamos lá. Já retornamos. A Jäger Águas, há mais de 10 anos, fornece soluções no fornecimento de água mineral para empresas, eventos e residências. Representamos as principais marcas daqui, da nossa região. Nossos entregadores são treinados e identificados para sua segurança. Temos uma logística que garante agilidade no atendimento. Siga a Jäger no Instagram e Facebook e confira toda a linha de produtos que trabalhamos. Água mineral é na Jäger Águas. Pra comprar novo ou consertar, tem quase tudo, é só chegar. Nossa amizade tem um tempão, te encontro em Novo Hamburgo e Capão. Pra minha empresa ou pro meu lar, produtos, peças, serviços, bazar. Tem quase tudo e tudo que há, é muito bom, é Tecnolar. Tecnolar, 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 Tecnolar. Estamos de volta com o programa Esporte na TV nesta noite de hoje. Convidado de honra, o meu amigo, vice-presidente do Conselho Deliberativo do Grêmio, Alexandre Bugin. No final do bloco, ele falou como foi entrado no movimento político, já entrando como conselheiro, então, em 2010, e iniciando, então, a sua caminhada, explicando como seria essa questão do conselheiro. Vamos deixar para o final ele dar esse detalhamento do que é importante e de como se qualifica melhor um conselheiro. Mas, Bugin, tu entraste na época de transição Olímpico-Arena, né? Saída do Olímpico, ida para a Arena. E conversando até o programa aí que passou agora, esses dias aí, foi com o Evandro Janovic, que era um
que era também dos dirigentes de uma das comissões da própria Arena. Como é que foi a tua participação e teu engajamento nessa época? Eu participei, na verdade, depois daquele período que foi feito as votações de aprovação do projeto, né? E em 2013, na verdade, teve aquela proposição feita pelo presidente Koff de um aditivo, né? Uhum. E aí, nesse período, eu estava numa comissão de finanças, e aí a gente, e também como integrante do movimento, né? A gente teve um período em que foi disponibilizado para os conselheiros fazerem uma avaliação e uma análise dos documentos, né? E aí a gente se envolveu bastante nessa análise, discussão, né? Para que a gente pudesse, enfim, poder avaliar e poder votar pela aprovação daquele aditivo, né? E fizemos uma série de sugestões na época, né? E como tu falaste, o Evandro foi um parceiro nesse momento que a gente se debruçou aí por um período significativamente curto, né? Mas de trabalho intenso, no sentido de poder sugerir, poder melhorias em termos desses aditivos, né? E até poder passar para o restante dos conselheiros uma posição no sentido de votar sim ou não na aprovação daquele aditivo, né? Então, foi um período que a gente teve trabalho intenso, né? E também participei nesse período aí a partir de 2014, né? Participei além das comissões do conselho, participei pelo Fórum dos Movimentos, né? Em que a gente fez uma articulação. Explica para o público, porque não tem isso no Coirmão e nenhum clube aqui da região, menos ainda. O Fórum dos Movimentos ele foi criado em 2011, até por uma proposição do nosso vice-presidente atual de futebol, Paulo Luz, né? Que ele é um dos líderes de um dos movimentos, né? E naquela eleição, houve uma polarização em termos de eleições de 2010, existia uma disputa política interna bem complicada, bem complicada. Foi um momento de muita assim, intransigência, posições, né? O próprio conselho tinha uma disputa assim que não levaria a nada, tá? Uhum. E houve uma sugestão, né? E foi muito feliz nisso, de que se criasse para o presidente Raul Regis um fórum, né? Uma espécie de um momento em que os movimentos políticos, né, pudessem discutir as políticas do clube e trabalhar de uma forma mais tentando buscar sempre o consensual, ouvindo todos os lados, todos os movimentos. E aí foi criado o Fórum dos Movimentos, que eu identifico como sendo talvez o marco inicial em 2011, né, 2012, como sendo o início da nossa maturidade política, né? Eu nem vou falar em pacificação, tá? Porque a pacificação é mais complexo até. Mas eu digo que nós iniciamos ali uma caminhada de amadurecimento dos entes políticos do clube, né? Tanto dos conselheiros, como também dos integrantes dos movimentos que não são conselheiros e que vivem a política do clube. E ali, então, a gente viu que existia formas de nós discutirmos as diversas posições, né, diferentes, e proposições diferentes, e tentar chegar num consenso ou tentar encaminhar uma proposição que fosse com diferenças, né, que se respeitasse todas essas posições, né? E isso aconteceu, na verdade, durante o período de 2014, 2015, quando nós discutimos durante um ano dentro do Fórum dos Movimentos cerca de 15 propostas de alterações estatutárias, né? E levamos para o Conselho essas propostas, todas elas consensuadas, né? Inclusive teve a questão do mandato do presidente, datas de eleições, né? Que já tinha tido discussões, proposições, sempre esbarrava na disputa política, né? E nós levamos para o Conselho já todas elas costuradas politicamente, né? E o Conselho aprovou, né, de uma forma unânime. E isso significou um marco importantíssimo naquele momento, 2015, né? Em que as eleições passaram a ser no mesmo ano, mandato de 3 anos para a gestão, uma série de mudanças em termos de melhorias para o clube, né? E o fórum se mostrou, né, importante nesse período. É claro que depois teve a questão do período do ciclo de vitórias, né? Mas no meu entendimento isso demonstrou nosso amadurecimento político, né? Hoje, dentro do Conselho, tu tem posições diferentes, mas se consegue discutir e se respeitar todas essas posições sem ter aquela disputa política simplesmente. Então, a gente está construindo, né,
É um trabalho muito importante para o clube. A gente eu vou até, para rememorar alguns, nós dois temos essa lembrança, porque nós vivenciamos o Grêmio já desde aquela época. Eu talvez ainda com o acidente não estava tão presente nesses anos aí que tu falaste, por causa da recuperação, mas eu vou lembrar da eleição de 12, acho que foi 12, que tinha 5 chapas, 6, né? 5 chapas. Depois foi diminuindo, né? Foi para 3, dentro dessa situação, onde até nós estávamos juntos. Para ser que na penúltima já foram 2, e a última acabou tendo 2 no último dia, né? Por causa exatamente disso que tu falaste. As pessoas começaram a ter tanto resiliência quanto saber escutar o outro, né? Fazendo exatamente. E hoje tu tem 17 movimentos políticos no clube, né? 17, sendo que todos eles têm as suas diferenças, né? As suas identidades mantidas, né? E todos eles estão trabalhando de uma forma no sentido de construção, né? Isso que é o mais importante, é isso que a gente quer. Então, eu acredito que a gente esteja num processo, num período de maturidade política, né? E a gente sabe que os ciclos vitoriosos, eles são ciclos que podem se encerrar, né? Mas a gente tem que estar preparado para mesmo encerrando os ciclos vitoriosos, a gente poder manter essa maturidade política. Inclusive, por isso que a gente trabalha muito forte nas comissões dentro do Conselho, por isso que a gente dá espaço para todos os movimentos, por isso que nós estamos trabalhando na questão do projeto de governança do clube, né? E para que a gente mantenha essa maturidade política importante dentro do clube, dentro do nosso... Vamos lá. Infelizmente o programa está perto do final, mas eu queria que tu colocasse 2 coisas. Está no segundo mandato como vice-presidente. Como é lidar, já falou bastante da parte política, mas como é lidar, e também, porque eu sei que tu e o Biderman participam ativamente de quase todos, ou se não é um ou outro nas reuniões das comissões, né? E também na reunião do CA, né? Vai um ou outro, né? Então, como é essa situação toda de engajamento e, ao mesmo tempo, fazer essa situação fluir da melhor maneira possível? Bom, uma coisa que a gente, quando eu e o Biderman assumimos a primeira gestão e a segunda, a gente traçou algumas metas de trabalho, né? E uma delas é fazer com que os conselheiros tivessem a maior participação possível em termos de trabalho, né? Então, a gente reorganizou as comissões, né? E participo, como tu falaste. A gente tem sido muito, assim, cobrando no sentido positivo para que as comissões trabalhem. Cada um tem uma pauta de trabalho. Essa pauta, a gente também fez a ponte com a gestão, né? Porque não adianta nós termos um grupo de conselheiros lá trabalhando nas comissões de determinados temas que estão ligados ao clube e o clube não conversa com essas comissões para saber aqueles pontos de melhorias. Então, isso a gente faz esse trabalho meio que contínuo, né? E tem que ser feito. As comissões sempre, os conselheiros, a gente tem que saber que nós temos um limite, né? De até onde a gente pode influenciar ou participar da vida da gestão, porque tem algumas atividades que são responsabilidades de gestão, não é do conselho, né? É muito importante também que o conselheiro saiba e tenha a noção de que o fato de ser conselheiro não te dá o direito, ou não vai te dar o direito, ou não vai te dar acesso a informações. Por exemplo, tu citaste ali a participação dos conselhos no CA. Eu e o Biderman praticamente participamos quase que todas as reuniões. Antes, presencialmente, era uma vez por mês. Hoje, com essa questão da pandemia, o CA tem se reunido virtualmente, a gente participa quase todas as reuniões, né? Mas tem muitas informações, como vice-presidente do conselho, que algumas pessoas imaginam que eu tenho acesso, e eu não tenho acesso, não tenho informações de parte de futebol, parte de algumas questões de gestão, né? E é importante também saber que eu também não devo ter acesso, tá? E eu também não tenho que buscar essa informação para ter acesso. Isso é importante também. Então, a gente sabe muito bem, o CA ele tem uma dinâmica de votação, né, de discussão e de deliberação. O presidente Romildo sempre pede os votos e as opiniões dos seus vice-presidentes, né? E, eventualmente, ele pergunta para participar nessa decisão a minha opinião como vice-presidente do conselho. Mas, em princípio, o CA é deliberado pelo presidente e pelos seus vice-presidentes somente, tá?
Então, a gente acompanha, a gente puder pode sugerir, pode contribuir, estamos contribuindo, né? É importante isso, mas a gente sabe também. Então, o conselheiro, ele tem que saber a responsabilidade que ele tem como conselheiro. Ele é a ligação ele tem uma responsabilidade interna de ajudar a controlar, fiscalizar o clube, né, e contribuir no sentido de melhorias. E ele também é a relação do clube com o sócio também, tá? Mas ser conselheiro não, às vezes eu digo, não prometo para alguns conselheiros novos, inclusive, que o pessoal, os sócios, vêm perguntar, vêm pedir, tal, não prometam nada aquilo que vocês não podem. O conselheiro, ele tem um limite de tamanho de responsabilidade e de atuação, né? Então a gente vê às vezes o pessoal dos sócios nos perguntando informações, pedindo para que a gente faça interferência na gestão do futebol, mas não é o papel do conselheiro fazer isso. Nós temos a comissão de futebol que atua. A comissão de futebol, ela teria que se dar essa troca de experiências, de sugestões, de críticas, né? Então isso vale para todos os trabalhos que a gente tem internamente. E é isso que a gente tem feito, né? E buscando sempre um conselho mais dinâmico e mais atuante. Show de bola. Para encerrar, porque o tempo está esgotado. O teu xodó final, porque eu sei que tu está encabeçando esse projeto que efetivamente começou agora, inclusive passando no canal do YouTube do Grêmio. Fala um pouquinho para nós como foi idealizado e o que ele é. Bom, então aí vamos entrar na questão do combate ao racismo e combate ao preconceito, né? O Grêmio, historicamente, ele tem nas suas ações esse tipo de atuação, tá? Sempre teve, inclusive, mesmo antes daquele episódio que nós tivemos com a Aranha, um episódio infeliz, que é uma ferida que nós temos, nós não podemos colocar ela embaixo do tapete, nós temos que viver com isso, né? E o Grêmio sempre trabalhou de uma forma muito ativa no sentido de campanhas, né? Bom, o ano passado, quando nós tivemos aquele episódio do jogo Fluminense, que teve aquela situação em que poderia ter tido um ato de injúria, de ofensa racista, né, para uma torcedora, que acabou não se confirmando, e depois no julgamento também o Grêmio foi inocentado, eu me deparei com uma situação em que eu me questionei e conversei com o Biderman, com o presidente, conversei com o presidente Romildo também, por uns 2 dias, e disse, olha, ou nós fazemos um projeto que envolva todo o clube, ou nós vamos estar sempre vivendo com esses sustos, daqui a pouco um episódio desses coloca tudo a perder. E aí que foi que eles me deram uma autonomia para eu começar a trabalhar, e eu conversei com algumas pessoas do DTG, o Thiago, né, o Juliano Ferrer, o Marcos Vargas, né, conversei com um grupo do marketing do clube, conversei com o jurídico, né, e aí eu vi que todos eles ansiavam por um projeto maior e definitivo no sentido de a gente combater de uma forma sistemática, um projeto estruturado. Então aí nós criamos o grupo chamado Clube de Todos, né? E a diferença de tu criar um departamento ou uma diretoria e criar esse grupo é que esse grupo ele envolve todos os departamentos, né? Todos os departamentos têm algum tipo de envolvimento. Todos eles estão de alguma forma envolvidos, né? Exatamente. Então esse me parece que foi o grande ganho que a gente teve, né? E nós fizemos uma primeira reunião, uma reunião muito produtiva e a gente viu que tinha um monte de coisa para fazer. E aí, então, nós validamos isso dentro do Conselho de Administração, validamos com o presidente Biderman, né? Então, a gente está trabalhando desde o ano passado dessa forma estruturada e a gente vem desenvolvendo projetos, continua com as campanhas, né? As ações de campanhas, de marketing, de comunicação. Nós começamos a desenvolver um projeto de procedimentos e controles e capacitação do pessoal da Arena, do DTG com o pessoal da Arena para fazer aqueles controles, porque não dá para admitir que, de repente, um torcedor lá na arquibancada cometa algum tipo de preconceito e a gente não consiga identificar ele na hora ou consiga denunciar ele. Tá? Isso acabou se fazendo, procedimentos, né, melhorias, capacitação internas. Estamos trabalhando também com um trabalho de capacitação e palestras nas escolas, na base, e vai chegar no departamento de futebol, vai envolver os jogadores, né? O departamento jurídico também está bastante envolvido. Então, nós estamos com todos os departamentos. E o Conselho Deliberativo também existe uma comissão que foi criada esse ano, agora, a partir do início do ano, que é uma comissão de responsabilidade, que ela está estudando a criação de um capítulo sobre preconceito e combate ao racismo dentro do nosso estatuto, tá? Para ficar de uma forma mais explícita esse trabalho.
Então, coincidiu no final do ano também com a Defensoria Pública da União, através do escritório deles de Curitiba, que combate o racismo, de procurar o Grêmio e propor um convênio, né, em que a gente acabou imediatamente fazendo, né, e estamos desenvolvendo. É claro que esse trabalho acabou sendo paralisado, interrompido aí quando iniciou a pandemia, né, porque aí, vamos dizer assim, como quase tudo, né? Interrupção, enfim. Mas nós, em junho, retomamos com a ideia de fazer esse seminário virtual, né? Foram 13 encontros, né? Que eram para ter sido realizados em abril, né? Nós realizamos na primeira semana de março uma capacitação de funcionários, onde nós fizemos uma oficina durante um dia, né? Com cerca de 200 e poucos funcionários do Grêmio e da Arena, né? E nós iríamos iniciar a segunda, em abril, e iríamos fazer esse seminário. Então, nós acabamos fazendo esse seminário agora em agosto, né? Foram 13 encontros, né? Foi um sucesso, muito, inclusive, de conteúdo, porque nós trouxemos pessoas que puderam contribuir com o nosso projeto, no sentido de nós termos o combate sistêmico, né? O combate estruturado, porque nós temos que entender que a sociedade é racista, né? E isso faz parte da vida de todos os clubes. Todos os clubes. Não tem um clube mais ou menos, não tem um estado que é mais ou menos. Todos temos problemas de preconceito e racismo. E é isso que a gente tem que combater. E a gente combate dessa forma estruturada. E é isso que a gente pretende. É um projeto que vai levar muito tempo. É um projeto que vai ter momentos de frustrações, que a gente vai ter alguns tipos de eventos, como nós tivemos no Grenal da Libertadores na Arena em março, né? Um episódio que foi divulgado depois. Mas nós fizemos imediatamente uma investigação aquelas semanas iniciais de parada. Nós fizemos internos, identificamos a pessoa que fez o ato, né? Identificamos a entrada dela, identificamos quem tinha comprado o ingresso para ele, que era um sócio, que comprou o ingresso para esse torcedor. Foi identificado, aí nós encaminhamos para o Ministério Público, a nossa comissão de ética do Conselho deu um parecer, que como não era sócio, nós não tínhamos como autuar ele, né? Então nós encaminhamos para o Ministério Público, para a polícia chamou essa pessoa, né, esse torcedor, identificou, tal, me parece, a última informação que eu tive, que houve um indiciamento enfim, deve ter tido algum termo de ajustamento, mas houve um indiciamento. Então, esse é um resultado que aconteceu, nós estamos com isso aprimorando os controles, vimos algumas oportunidades de melhorias nesse processo, né, para que a gente tenha o maior controle possível de tudo que ocorre dentro da arena. E aí vai em todos os ambientes. Quem esteve naqueles jogos em fevereiro, início de fevereiro, início de março, viu que nós iniciamos um projeto de sinalização de combate ao racismo, de combate ao preconceito, e essa é a ideia. A ideia é cada vez trabalhar de uma forma mais forte, tá? Porque a gente Fugir, nós podíamos conversar muito mais. Nós tenhamos esse tipo de comportamento. Nós teríamos muito assunto, mas eu vou ter que encerrar, vou pedir desculpa, porque o tempo já passou. O meu diretor vai ficar louco. Mas eu queria rapidinho, 30 segundos, uma mensagem tua final para o nosso telespectador, para o nosso que está acompanhando no Facebook e no YouTube, uma mensagem do Bugim. Bom, então eu queria agradecer esse convite, essa participação. Cláudio, fico sempre à disposição. E parabéns aí pelo teu trabalho que está fazendo aí de divulgação das coisas do Grêmio, né, dos assuntos do Grêmio. E fico à disposição aí, sou muito grato pela oportunidade que eu estou vivendo nesse período aí de 10 anos dentro do clube, né? E muito honrado por fazer parte da história desse momento histórico que nós estamos vivendo. Tá? E com certeza os meus netos também vão ser gremistas. Um abraço a todos que estão nos assistindo. Olha, de coração, além da nossa amizade já de alguns anos, eu agradeço o convite por ter participado do nosso programa. Deu uma relevância muito grande, ainda mais explicando alguns detalhes que, inclusive, até eu ainda não sabia, mas para a nossa população, para o nosso público entender tudo isso que vem acontecendo no Grêmio é resultado, muitas vezes, do extra-campo, e tu justificaste muitas coisas aí para que também desse certo no campo. A gente nem tocou nisso, né? Mas para as pessoas entenderem o porquê que às vezes as coisas dão certo, porque são pessoas que tomam a iniciativa e vão atrás e buscam, como falaste, ter protagonismo nas suas missões, né? Então, de coração, muito obrigado, agradeço. E, pessoal, continue sempre com a programação aqui da Vale TV. Esporte na TV volta na próxima noite com vocês, 19h30, 20 horas.
E continue agora com a programação da Vale TV.